PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam como deve ser feito o planejamento sucessório em uma empresa, recomendo prontamente conversarem com o CEO da GC Experts, Gaspar Carreira Júnior. O assunto é delicado e envolve em muitos casos disputas e conflitos e em boa parte ocorre nas pequenas empresas e de gestão familiar. Então convidei o Gaspar para participar mais uma vez de nosso podcast para nos orientar sobre esse tema que é de grande importância. Então chega mais, Gaspar. Olá, Sidney. Muito obrigado por mais esse convite. É sempre muito bom estar aqui conversando no PBE News, conversar com você, que é sua equipe, e falando de um assunto tão importante que é o processo de sucessão, né? Até porque a sua plateia, né, a minha plateia, que eu me dirijo agora, são as pequenas e médias empresas, que no Brasil, em sua maioria, são empresas de capital fechado e empresas familiares. E logo o processo de sucessão é um assunto estratégico para a continuidade do negócio. Então agradeço demais estar aqui e quero agradecer a todos aí pela audiência. Muito obrigado. Então vamos lá, Gaspar. Qual é a importância do plano de sucessão para as empresas e em especial para as pequenas empresas? Ótima pergunta, Sidney, direto ao ponto, né? Para termos uma dimensão do impacto, né, de não termos processos de planejamento estruturados de sucessão, e claro, da governança também, né, eu cito, né, uma estatística muito perversa aqui no Brasil. Algo como 36% das empresas familiares sobrevivem à passagem de bastão para a segunda geração. E apenas 7% chegam até a quarta geração. Ou seja, de cada 100 empresas fundadas, né, 95% no Brasil elas são familiares, só 7 chegam na quarta geração. Mas é uma estatística muito perversa, né, que impacta demais o negócio do Brasil. Então, o volume, né, de empresas que abrem e fecham é gigantesco. Por isso que é importante, né, a gente estar falando de sucessão. Inclusive, eu quero mencionar aqui, né, a importância da governança nas famílias empresárias, né, as famílias que têm essa parte do empreendedorismo, né, da capacitação, do dimensionamento dos sucessores para as empresas. Eu quero falar aqui um pouquinho da teoria dos três círculos, que foi desenvolvida por John Davis e pelo Renato Taguiri em 78, né? Ela informa que a gente precisa ter, nesse tipo de famílias, né, nas famílias empresárias, três tipos de governança. Uma é a governança da empresa, outra é a governança da própria família e outro da propriedade, né? Das propriedades que as famílias têm. Esse círculo, né, tem dinâmicas próprias. É lógico que eles se conectam, se influenciam, né? E todos eles acabam impactando o desempenho da empresa. Mas é importante cada um ter sua governança, ter clareza do seu espaço, né? Para que eles sejam áreas bem alinhadas, né? E haja uma integração harmoniosa entre elas. Não pode ser conflituosa, né? A sucessão familiar é fundamental porque ela garante a continuidade do negócio através das gerações. Sendo um planejamento adequado, as empresas familiares podem enfrentar dificuldades significativas, incluindo conflitos familiares, perda de visão estratégica e até mesmo o fechamento do negócio. A sucessão bem planejada, ela vai assegurar que a empresa mantenha sua identidade, seus valores, enquanto ela vai se adaptando às novas demandas do mercado, né? É o que a gente chama de perenidade adaptativa. Apesar da sucessão se dar no ciclo da governança da empresa, né, em busca de um novo CEO, de uma nova pessoa, uma nova geração que vai comandar o negócio, é importante ela ser discutida e planejada na governança da família também, preparando os vários sentidos possíveis sucessores e também o sucedido. Isso é chave. A gente não pode se preocupar só com os sucessores, mas também com quem será sucedido. Quais são as características e as competências desejáveis ao perfil do sucessor? Bom, as características e competências, né, de um empresário, né, logo de um perfil de um sucessor, são inúmeras, né? Eu vou me ater a algumas aqui que eu acho que são relevantes, né, para que se realize uma transição bem sucedida, né? E é lógico a empresa tenha continuidade no sucesso. Competência técnica é uma das primeiras que me vem à mente, né? O conhecimento profundo do setor onde ele atua e das operações da própria empresa, né? Ele precisa ser um líder, né? Que ele tenha a capacidade de inspirar e gerenciar a equipe. Visão estratégica é importantíssima, ele tem que ter capacidade de formular e executar essas estratégias de curto, médio e longo prazo, principalmente, para ter um crescimento sustentável.
o líder, né, o sucessor, ele precisa ter flexibilidade, porque ele precisa saber enfrentar e se adaptar às mudanças, né, e os desafios que acontecem no nosso dia a dia. E eles são muitos, né? Hoje o mundo está em constante mudança, né? Ele é volátil, ele é frágil, como a gente fala, né? O mundo bânio, o mundo VUCA. Então, realmente, adaptabilidade, flexibilidade são características importantíssimas. E é lógico, né? Não podemos deixar de falar da comunicação. O líder precisa se comunicar bem para dentro e para fora da companhia, e com todos os stakeholders, né? Ele precisa saber se comunicar de forma clara com todos esses ecossistemas, com todos esses stakeholders. Sem dúvida, né, o comprometimento com os valores da companhia, né, a gente chama de identidade corporativa, ele precisa respeitar o legado construído pelas gerações anteriores, né, garantir a continuidade da cultura, alinhado com o propósito da empresa, com a missão, com a visão e principalmente os valores, né, como é que a empresa vai se comportar e atuar para atingir o seu propósito. Acho que seria isso, um bom resumo, Sidney. E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas no processo sucessório? Bom, muito importante se a gente falar dos desafios, né, do processo, né, de sucessão numa companhia. Porque se eles não forem bem executados, bem planejados, eles com certeza irão impactar a estabilidade e a continuidade da empresa. Então vamos lá, né? O primeiro eu só posso dizer que é a falta de planejamento, né? Então o primeiro desafio é ter um planejamento estruturado, porque senão ele vai acontecer de forma informal, atabalhoada, desorganizável, né? E vai gerar uma grande instabilidade. E muitas vezes vai acontecer já com a necessidade, né? E não se planejando para que isso aconteça daqui a 5, 10 anos, que é o ideal. Segundo desafio é a resistência à mudança, né? Muitos membros da família ou da própria equipe da empresa, elas podem resistir ao processo, especialmente se não tiver um consenso sobre o sucessor. A própria identificação de sucessores é um grande desafio, né? Porque eu preciso identificar, eu preciso preparar esses candidatos, sejam da família ou externos, né? Eles precisam serem qualificados, especialmente em empresas menores, com recursos limitados, fica muito difícil. Então, quanto maior prazo a gente tem, né, para identificar e desenvolver os sucessores, mais de fácil fica para as empresas de qualquer porte. E é óbvio, né? A gente está falando aqui de sucessão, a gente está falando de mudança, a gente está falando muitas vezes de morte, né? Então as questões emocionais e familiares, elas impactam demais no dia a dia, né? Porque as empresas, na sua maioria, são familiares, né? São pessoas, então essas dinâmicas emocionais, os conflitos pessoais podem complicar demais esse processo. O segundo, né, mais um, né, é a preparação dos sucessores, né? A gente precisa garantir que o sucessor esteja adequadamente preparado para assumir a responsabilidade, né? Isso pode ser um desafio para essas pessoas que muitas vezes não se prepararam, não se viram naquela posição ou foram pegos de surpresa. Então, a preparação dos sucessores é um grande desafio também. Eles têm que entender que, por eles serem herdeiros, não necessariamente eles serão sucessores. E ser sucessor não significa que você é o dono da empresa. Você é a pessoa que vai gerir aquela companhia, né? E, tão importante quanto o sucessor, é conscientizar e preparar o sucedido, né? A gente costuma dizer no Celint que o empreendedor ou empresário de sucesso, ele nunca se aposenta. Ou seja, eu preciso identificar e colocar as habilidades desse sucedido, né, desse empresário, de forma que ele possa continuar contribuindo com a companhia, seja ele em atribuições internas ou externas, mas ele precisa estar ali ajudando, né, se ele desejar, óbvio, né, mas com certeza ele vai querer estar empreendendo, ou dentro da organização, ou fora também. Então, essa cotização e preparação para esse processo do sucedido também é muito relevante. E Gaspar, como lidar com os conflitos no processo envolvendo a sucessão, principalmente em empresas de gestão familiar? Conflito é o que mais acontece nas empresas, principalmente nas familiares, né? Então eu digo que algumas abordagens são relevantes. Primeiro, eu acho que tem que promover uma comunicação aberta. Só ela vai garantir que todos os membros da família, as partes interessadas, possam expressar as suas preocupações e suas expectativas, né? É um instrumento muito interessante é utilizar mediadores neutros, né? Pessoas que não, né, fiéis da balança, que não têm nenhum tipo de ligação direta, então eles são neutros e eles podem ajudar a resolver disputas internas, né? De maneira imparcial, facilitando a negociação. E agora, tem que ter regras claras, né? Então, antes de tudo isso, né,
seria interessante ter um acordo de acionista, um protocolo de familiar sobre o processo de sucessão e a gestão da empresa. E isso vai reduzir as ambiguidades, vai reduzir os conflitos, né, tendo essas regras claras, e vai ajudar muito o processo de mediação quando necessário. E agora, o mais importante para mim, né? Você precisa focar nos interesses da empresa, do negócio, e não nos interesses individuais, né? Então, se o processo sucessório estiver focando na sucessão, né, mas principalmente almejando, objetivando a continuidade dos negócios, a sua sustentabilidade, e não em disputas, interesses pessoais, acho que facilita bastante, né? E aí, finalmente, né, desenvolver um plano de sucessão formal, documentar, todos precisam estar de acordo, chegar a um consenso, né, aceitá-lo, né, vai funcionar muito melhor, né, vai proporcionar uma estrutura clara e vai reduzir muito a possibilidade de conflitos futuros, que muitas vezes você acha que está tudo bem hoje, mas daqui a 5, 10 anos, ou na mudança, acaba que surgem outros problemas, né? Então, tudo documentado, formalizado, com a concordância de todos, pode vir a facilitar demais esse processo. Isso é algo importante, né? Formalização. A gente vê que nas empresas, nas pequenas e médias, nas empresas familiares, algumas coisas são muito informais, não documentadas. Então, pegar esse hábito, né? Essa cultura é importante. E a tecnologia, hein? Qual o impacto que elas promovem no planejamento sucessório? Ah, sim, né? Com certeza, né? O avanço tecnológico, ele vai impactar todos os negócios, logo ele vai impactar o planejamento sucessório, e ele pode ser um grande motivador e até uma alavanca para o processo sucessório, né? A transformação do negócio é muito importante. E ela passa por uso da tecnologia, né? A gente estava falando, a gente há anos já fala de transformação digital, hoje muito de inovação, e nunca se falou tanto da inteligência artificial, que na maioria dos casos é uma questão de sobrevivência ter que aplicá-las, né? E muitas das gerações que estão aí à frente dos seus negócios não dominam essa área, né? Eles viveram a parte dessa mudança. Muitos são da casa dos 70, 80 anos e precisam de sangue novo ou de um sangue digital das gerações vindouras. É lógico que a gente tem que respeitar todo o legado, né? Mas a gente precisa saber que as empresas muitas vezes, provavelmente, né, não poderão ser geridas da mesma forma que foram até agora para poder continuar a sua perenidade, né? Então é importante, com certeza, a inovação, a digitalização, né, ou seja, a tecnologia. E como é que elas podem ajudar no processo sucessório? Hoje, né, nós temos muitas ferramentas de gestão. Então, essas tecnologias avançadas permitem, né, automação de processos, permitem padronização, implementação de ferramentas que vão ajudar muito o sucessor, né, a atuar de forma mais fácil dentro do negócio, né? Ajuda e também ajudando diretamente na execução da sucessão. O desenvolvimento de competências digitais, né, vão fazer com que os sucessores tenham habilidades em tecnologias emergentes que podem ajudar no desenvolvimento do negócio, né, transformando o setor, transformando a empresa, né? Hoje a gente fala muito de data analytics, né? A gente precisa, para gerenciar o negócio, de muita base de dados, né? De muita análise. Já tem ferramentas para isso, né? Isso vai ajudar os sucessores a olhar as tendências, se preparar para esse novo mercado que está vindo aí. Olhar cenários futuros, né? E informações nós precisamos, e não só em feeling, como muita gente acaba atuando, né? Ou seja, são decisões mais fundamentadas e racionais. A outra, né, está ligada muito à comunicação e colaboração. Nós temos hoje muitas ferramentas de comunicação e colaboração online, que permite com que os membros da família e da equipe sejam envolvidos em todo o processo, né, trabalhem juntos de forma mais eficiente, integrada, independente da sua localização, inclusive. Né, hoje tem famílias espalhadas aí pelo Brasil, no mundo. Então, essas ferramentas de comunicação e colaboração são cruciais para ajudar no planejamento sucessório. Gaspar, cite um exemplo, na prática, de um plano de sucessão em que você participou e contribuiu para o sucesso do processo. Sidney, claro que a gente tem muitos casos de sucesso. Eu vou tentar passar um pouquinho aqui de um exemplo de um projeto, né? Mas sabe que tem questões de confidencialidade, então eu não posso citar o nome da empresa nem dos envolvidos. Mas participei de um projeto recente, né, de uma empresa, de uma família empresária que estava passando um processo da terceira para a quarta geração, né? E já estava enfrentando desafios significativos com a transição da liderança, né? Inclusive a empresa já estava com a sua performance afetada. Mas a gente iniciou um processo de sensibilização e de educação sobre o tema, né, de planejamento sucessório, por quê, os benefícios, os desafios, um pouco daquilo que a gente viu aqui nessa entrevista. E a gente envolveu, né,
toda a família, né? Que atuasse no negócio ou não, que tinha desejo de atuar ou não, e assim como os principais executivos. Também um processo realmente educacional e de sensibilização, para ver se as pessoas realmente estavam certas daquilo que já tinham escolhido lá atrás, meio que emocionalmente falando, sem racionalização, sem fundamentação. Depois a gente desenvolveu um plano de sucessão que incluiu a proposição de estruturas organizacionais robustas para o futuro da organização. Ou seja, eu pensei no organograma da empresa, né, de acordo com o planejamento estratégico e desejo das famílias, dos sócios, que empresa, né, que estrutura organizacional era essa para o futuro. A gente identificou os potenciais sucessores entre os herdeiros e os principais executivos da empresa que não eram familiares para esse organograma futuro. E é lógico, a gente utilizou de entrevistas, de ferramentas de mercado, né? Então a gente fez um match entre pessoas e cargos. E aí sim elaboramos um plano de desenvolvimento individual, né, desses potenciais sucessores para ocuparem as áreas que a empresa precisava, né, de maior desenvolvimento, né, precisava tirar alguns gaps, né, para torná-los mais aptos, né? E é claro, né, a gente implementou importantes instrumentos de governança também nesse projeto, baseado na teoria dos 3 círculos, que eu já falei um pouco antes. Inclusive, constituímos um conselho consultivo que ajudou, né, e está ajudando nesse processo de sucessão, né? E óbvio, né, o plano ele também envolveu a criação de um protocolo familiar para alinhar expectativas, realizar comunicação, integrar a família, resolver possíveis conflitos. Eu entendo que foi um processo de sucessão muito bem sucedido, porque o plano foi estruturado, ele garantiu que os sucessores estivessem bem preparados e que todos os membros da família estivessem envolvidos e comprometidos com a continuidade do negócio, estando ou não no negócio, assim como o sucedido, né? O sucedido ele se manteve engajado e atuando, mas como um consultor. E também se envolveu com outras atividades pessoais que ele agregava valor e que ele nunca se deu tempo de atuar por estar sempre submerso no seu negócio. Olha que legal. Ele começou efetivamente a atuar em outras áreas, não só da empresa, mas em outras áreas que lhe agradava, que ele queria fazer e nunca teve a possibilidade, né? Porque aquela coisa do empresário estar sempre ali, onipresente, falando, fazendo tudo, passando por tudo, um pouco centralizador até. E uma questão, sempre aqui estou falando do plural, né? Porque eu falo de sucessores, porque o projeto não pensou só na sucessão do empresário, né, do CEO do número 1, né? Ele elaborou uma sucessão dos principais cargos de liderança da empresa, né, que é um processo muito importante e crucial para a continuidade do negócio. A empresa conseguiu manter a sua estabilidade, né? Na verdade, ela reverteu, né, o problema que ela estava tendo, ela voltou a crescer, né? Depois que a gente fez as transições, que estão em andamento ainda. Eu acho que o plano demonstrou a eficácia necessária por estar sendo bem planejado e bem executado. E o que é mais interessante, esse plano né, pode ser novamente executado no futuro, pensando nas próximas gerações. É lógico que ele precisa ser atualizado de acordo com o momento do negócio, por, né, quem é o sucedido, quem são os prováveis sucessores executivos. Mas ele pode ser replicado, né? E é muito importante isso. Gaspar, para variar, é excelente a sua entrevista. Eu achei super importante que você citou aqui que a sucessão bem planejada assegura que a empresa mantenha a sua sustentabilidade, identidade e seus valores, enquanto se adapta às novas demandas do mercado. Também acredito que esse seja o caminho para que a transição no processo sucessório seja suave, com foco no crescimento contínuo. Parabéns, meu amigo, e muito obrigado pela sua brilhante participação. Que isso, eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Lógico que a gente tem tempo, né? A gente não pode se estender muito, mas também tem essa entrevista por escrito, né? Acho que pode ajudar bastante a detalhar mais, a fixar, porque tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ler. E eu estou à disposição, né? Seja através da GC Experts, seja através do Celite, principalmente, estou à disposição de quem quer tirar alguma dúvida, quer entender mais, falar sobre um projeto, sobre suas necessidades. E agradeço muito aí esse espaço, Sidney, através do PMA News, que com certeza a gente vai estar atingindo uma massa, né, de empresas, de empresários, de interessados muito forte. Que volto a dizer, né? As empresas, pequenas e médias empresas, principalmente familiares, né, que é o nosso foco, né, é muito importante que o planejamento sucessório seja feito quando não se precisa. Não espera chegar à necessidade para começar a pensar nisso. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço. PME News Podcast.
Entrevista.